Dizem que ele foi secretário do Calley. Quem sou eu? Quem é essa pessoa? Pessoal exagerado, né? Pessoal exagerado demais. A gente vai bater um papo hoje, mais uma vez, no Quem Sou Eu, com uma personalidade congregacional. Eu sou o pastor Alvonildo Soares, esse é o Quem Sou Eu, um programa de histórias de vida de cristãos e agora, nesse momento, congregacionais. Meu amigo, é verdade que você foi secretário de Calley. Bom dia, boa tarde, boa noite, pastor Josias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é coisa da oposição. Essa intriga da oposição. Intriga, né? Eu sou antigo na denominação, mas não chega a tanto, né? Antigo quanto? O irmão, desculpa a pergunta, o irmão nasceu onde e quando? Eu nasci em 1952, não faz muito tempo. Acho que minha mãe não era nascida ainda. Nasci no Rio de Janeiro, no bairro de Olaria, no Rio de Janeiro. Nasci com parteira, em casa, Olha, com 50 centímetros. Quase que eu mato a minha mãe. meu Deus. Tanto que ela não teve mais filho. Ela ficou só. Você então é o novinho da família. Ela ficou traumatizada, né? Você, então, da família é o novinho. Além de você, quem mais na família? Eu tive uma irmã, porque ela, infelizmente, morreu no mês passado agora, recente, né? E meu pai, que era pastor também, reverendo Firmo Pereira da Silva, ele casou com a primeira esposa e essa primeira esposa morreu. Mas ele teve uma filha com essa primeira esposa, aí ele ficou viúvo e casou com a minha mãe, né? E aí nasceu eu. Então era só eu e a minha irmã. E a minha irmã faleceu, mais velha que eu, faleceu. Da sua mãe, então, só houve você. Só eu. Só houve, não, só há, né? Tá vivo, com graça de Deus, até hoje vai continuar muito tempo. Acho que ela ficou com medo, porque quando eu nasci foi pesado, o sistema foi bruto. Eu quase matei ela, se grande, né? E eu não sou tão grande assim, mas e nascer naquela época, né? Parteira, nasci em casa, complicado. Então, o irmão então nasceu rico, né? Filho de pastor, porque tem essa ideia de que pastor é rico. Firmo Pereira, é filho ou neto de português com esse nome? Meu pai era português, meu avô português e meu pai também português, só que meu pai dizia assim: eu não vim de Portugal, me trouxeram, porque ele veio com 2 anos apenas de Portugal para cá. Então ele brincava, eu não vim de Portugal, me trouxeram. Ele era muito pequeno e então meu avô, né, minha avó, eles são portugueses de Gondomar. Gondomar. Fica no Porto. Região do Porto. Eu estive lá, eu fui, inclusive eu consegui ir no cartório onde ele foi registrado, né? Até peguei uma certidão dele lá, tive essa oportunidade de ir a Gondomar. Conheci até uma prima, né? Que eu nunca tinha visto e também nunca mais vi, né? Então temos raízes lá. A minha família também é de portugueses, né? Da minha esposa também, quando a gente esteve lá. Se você não me dissesse isso, eu não acreditava. Não. É mesmo? Com essa cara. Ah, não tem cara de português, nadinha. Quando eu cheguei lá onde o pastor Marcos pastoreia, Qual Marcos? Marcos Moura. Ah, sim. Me fugiu o nome da cidade agora. Primeira Igreja Congregacional de Portugal. Também esqueci agora. Aí quando eu cheguei lá, Ponte de Sor. Ponte de Sor, isso. Ponte de Sor. Então, quando eu cheguei lá, me encontrei, porque todo mundo parecia comigo. Ah, não acredito. Todo mundo parecido comigo. Eu acho que a minha família deve ser aqui de Ponte de Sor. Eu olhei assim, aquela ali parece com a minha tia, aquela ali parece com o meu primo, e por aí vai. E a gente depois foi conhecer o lugar de onde saiu a família da Joana. E daí foi muito bom para a gente conhecer as origens, né? Para o irmão deve ter sido também. Sim, sim. Eu estive lá e
né? Fui visitar o pastor Vanderly. O pastor Vanderly ainda era pastor De lá Pão de Açúcar. de Pão de Açúcar. E conheci as missões e tal. E aí, um dia, o pastor Vanderly, assim, muito solícito, ele nos emprestou a carrinha. Carrinha chama. Lá chama de carrinha. E aí eu fui com o presbítero da igreja e fomos passear e eu falei, eu tinha vontade de ir lá conhecer a cidade do meu pai e aí fomos, né, lá em Ponte de Sor. Não, Ponte de Sor é a igreja, é em Lisboa, né? E aí conheci lá a cidade, realmente. Região do Porto. Região do Porto. Lisboa é um lado, o Porto é lá do outro lado de Portugal. Né? Região a tira de Portugal. Então, foi gostoso essa oportunidade de conhecer as nossas raízes. Então, o irmão é filho de português, conheceu Portugal. Era padeiro o seu pai? Porque na cabeça do pessoal, todo mundo acha que português é padeiro. Ele era padeiro também. Então, já chegou no Brasil, já... Não. Criança, meu né? pai e meu avô era ourives, mexia com ouro, fazia, né, peças, né? Peças de ouro, anel, aliança, cordões, né? E meu pai seguiu a profissão dele, né? E embora meu pai também puxou mais para o outro lado da relojoaria. Meu pai era relojoeiro, eu fui relojoeiro durante muitos anos. Fui relojoeiro. E esses relógios de parede, né? De mesa, e reloginhos de pulso. Na época, Seiko, Oriento, Mondane, Classic, né? Eram os relógios da minha época, quando nós éramos relojoeiros. Que legal, eu estou com os dois quebrados lá em casa. Vou trazer para ver se tu consegue ainda. Eu nunca gostei de relógio. O problema são as ferramentas. Né? Eu não tenho mais as ferramentas. Então, o irmão está me dizendo que nasceu já num lar evangélico, seu pai já era pastor congregacional quando o irmão nasceu? Sim, meu pai foi pastor de Ramos, passou por Cordovil, Anchieta, Cosmos, Realengo, acho que só essas aí. Meu pai foi pastor de várias igrejas, e meu pai chegou a ser pastor de 2 igrejas ao mesmo tempo. Meu pai nunca teve carro. Olha! Né? Ele ia de ônibus. Ele tinha uma loja, olaria, nossa relojoaria lá, e ele saía da olaria e ia até a Avenida Brasil. Na Avenida Brasil pegava um ônibus, né? E ia para as igrejas. Então, ele era bivocacionado, relojoeiro de pastor, não tinha carro e pastoreava 2 igrejas. Chegou, um herói. Não sempre, mas ele teve momentos que pastoreou 2 igrejas ao mesmo tempo. A época também não havia tantos pastores, né, no nosso meio. E às vezes tinha pastor que tinha que dar conta de 2, 3 igrejas. Nós conhecemos muitos casos como esse, né? E o irmão, então, cresceu nesse ambiente. Parte da sua vida, então, foi em que igreja? A pergunta, deixa eu reformular para ficar mais fácil responder. Nessas tantas igrejas que seu pai sempre ia, vocês iam junto à família ou vocês ficaram situados mais uma igreja enquanto ele fazia a obra em várias? É interessante. Nós morávamos em Cordovil. Certo. Eu nasci em Olaria, mas logo depois meu pai se mudou para Cordovil e, obviamente, nós frequentamos a Igreja Congregacional de Cordovil, na Rua Major Conrado 112. Tenho até hoje o endereço na cabeça. Meu pai ia para as igrejas que ele pastoreava e nós, eu, minha mãe e minha irmã, ficávamos em Cordovil, até porque ele não tinha carro, né? E quando havia, isso é uma tentação, quando havia, tentação que eu estou falando aqui do amendoim que ele coloca aqui na mesa. Quando havia uma programação especial da igreja, aniversário da igreja e tal, aí ele nos levava, mas normalmente nós ficávamos em Cordovil. Tu deixa o amendoim já aberto aqui? Não, eu mando repor aí se você precisar. Tá? Vou deixar aqui já para facilitar para a gente. Porque esse pessoal faz cenário, né? Amendoim, alguma coisa, só de cenário, eles botam no cenário, eu como tudo.
Desse problema não. Uma vez era jujuba que tinha aqui. Eu comi quase 2 poder de jujuba. Agora não estou mais podendo comer a jujuba. Isso aqui é uma Isso tentação. aqui é uma tentação, né? Então, o irmão cresceu na igreja de Cordovil. Quando foi o seu encontro com o Senhor Jesus? Você lembra de algum momento específico ou aconteceu? Eu me converti na época que pastoreava a igreja o pastor Evanderlito. Evanderlito. Não confundir com Vanderli. Nem com Vanderlito. Evanderlito. Ele era um pastor bivocacionado, ele era da Marinha, era sargento da Marinha e pastor lá. E foi na época dele que eu me converti, né? E também foi lá que eu fui chamado para o ministério. Eu esqueci de fazer uma pergunta que é bastante interessante. Você se converteu, filho de pastor, de lá evangélico, frequentando uma igreja desde pequeno, mas se converteu em determinado momento. Uma observação assim, era extremamente comum aqui no Rio, pastor bivocacionado. Lá no Nordeste, de onde eu sou, isso era raro, né? Geralmente os pastores eram de tempo integral e com uma diferença. As igrejas do Rio com a condição financeira melhor e as igrejas do Nordeste com a condição financeira mais apertada. Mas o pessoal se virava nos 30 lá. Quando houve a sua conversão, o seu pai ainda estava com vocês ou já tinha sido levado pelo Senhor? Não, papai me viu ainda a minha formatura, o meu casamento. Ele me viu pastoreando igreja, né? Ele frequentou a minha primeira igreja que eu pastoreei, que foi a Igreja Congregacional dos 300, na Baixada Fluminense. Mas eu queria compartilhar, se você me der a oportunidade, Com certeza. como é que foi o meu chamado ao ministério. Muito interessante. Eu estava lá na igreja de Cordovil e eu era assim, meio barro, meio tijolo, né? Dia de manhã, na escola dominical, e eu estava na classe de jovens, e aí eu dava aquelas voadas, como muita gente faz hoje, né? Vou no banheiro, vou beber água. Era um tempo, uma maneira de passar o tempo. Mas deixa eu só perguntar uma coisa aqui, agora você vai ter que confessar. Você tinha esse problema em relação à igreja, que muita gente tem, de não assistir um culto direito, de não ter tanto compromisso com alguma coisa, ou se era o que o pessoal chamava antigamente de Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Ia no mundão lá também e bagunçava, ia na igreja, ou não, era firme na igreja, mas não tinha tanto compromisso com a igreja. Como era isso? Eu não tinha muito compromisso com a igreja, mas nunca fui Raimundo, não. Até uma vez eu tentei ir num baile, isso aí eu já tinha até meu carro, né? Eu fui militar, depois eu posso contar essa história. E aí eu fui num baile, a primeira vez que eu fui num baile, aí parei meu carro lá, entrei no baile, aquelas luzes piscando, o pessoal dançando. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, isso aqui não é lugar para mim, não. Não me senti bem, saí dali e nunca mais voltei. Bebida, a mesma coisa. Tentei beber um copo de cerveja uma vez. Aquele negócio lá de Portugal, que o pessoal de Portugal toma um vinhozinho valendo, né? Sim. Aí você foi lá para Portugal e teve que tomar Coca-Cola, como foi essa história? Sim. Então depois eu conto a história da conversão lá. Não, mas vai, vamos deixar a Coca-Cola para lá. Tá Por certo. você. Então vamos na conversão lá. Não, na conversão não, no chamado do ministério. Aí eu estava passando por trás da classe das senhoras, né? A igreja normalmente tem a classe. Lá em Cordovil tinha a classe das senhoras, a classe dos homens, a classe dos jovens, adolescentes, etc. Eu estava passando por trás da classe das senhoras e uma mulher baixinha, que eu olhei ela falando grosso, né? E as pessoas tentavam segurar, ela fazia assim, caía 2 para lá, fazia assim, caía 3 para cá. E eu fiquei estático olhando aquilo que eu nunca tinha visto. Hoje, eu sei que ela estava endemoniada. Na época, o que é isso, né? E aí, aquela mulher falando grosso e tal. Parei ali, eu lembro que chegou um irmão antigo da igreja, sabe? Naquela época usava-se terno
e o chapéu aqui da mesma cor do terno, né? Sou desse legal. terno. E aí ele chegou lá, pegou assim, abriu a Bíblia, né? E apontou para a mulher assim, falou, expulsar, né? E eu olhando aquilo tudo. Aí a mulher caiu na gargalhada, olhou para ele e falou assim, mas você vai me expulsar? Começou a rir, falou assim, eu vou contar para todo mundo aqui quem é você. Misericórdia. Jesus, sabe o que aconteceu, pastor? Aquele homem fechou a Bíblia, deu meia volta e foi embora. É o tal do Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é, agora você, né? Ele foi embora para nunca mais voltar naquela igreja. Ele saiu daquela igreja de vergonha que ele ficou. Ele foi tão envergonhado que ele saiu e foi para outra igreja. Agora, olha só a conclusão desse cara que estava ali olhando, que era eu. Filho de pastor, batizado, e eu falei assim, caramba, o diabo existe. E se o diabo existe, Deus existe também. Olha, eu não quero ficar com esse diabo, não, eu quero servir a Deus. Né? E eu já estava dentro da igreja. E isso foi quase no final do ano. No ano seguinte, eu estava no seminário. E ali Que idade? Eu devia ter 21 anos. Já, você falou que foi militar. Já era militar, não? Não, depois é que eu fui para a vida militar. E engraçado, eu fiquei 5 anos da vida militar. E eu não fui da aeronáutica, do exército, nem da Marinha. Não foi das forças? Não, eu fui policial militar. Foi PM. Com essa cara aqui, eu fui policial. Dirigiu Fusquinha, né? Na época Fusquinha? Era Fusquinha. Sentava o sarrafo da Via Brasil com aquela... Que é uma adrenalina legal. E de Fusquinha mais ainda, imagina? A turma hoje anda de Toyota na polícia, né? Sim. Jeep Renegade. Na minha época era Fuscão, né? E com giroscópio em cima da Via Brasil e tal. Pastoreava e era militar. Não, na época eu não era pastor ainda. Na época eu era seminarista. Tá, era seminarista. Quer dizer, eu fui para o seminário depois dessa experiência, né? E aí fui uma época, até eu lembro que o Vanderly uma vez me encontrou na rua São Cristóvão, eu de serviço, né? Aí ele me encontrou, então depois ele fez até um comentário, né? Ele falou assim, pois é, o crente, até na vida secular dele é diferente. Eu encontrei o Josias lá de serviço e tal, e olhando para ele, a farda dele, a postura dele, né? O Vanderly fez esse comentário em aula, né? O Vanderly era um dos nossos professores do seminário. Quase todo mundo foi aluno do pastor Vanderly, né? É um referencial para nós, é um marco no nosso congregacionalismo da UISB. Então, irmão, quando saiu do seminário, então já estava para deixar a vida militar e se dedicar exclusivamente ao pastorado. Sim, na realidade, eu fiquei de 72 a 75 como militar, né? E eu entrei no seminário em 74 e formei em 77. Né? 4 anos. Então, eu entrei no seminário no ano seguinte. No que eu entrei no seminário no ano seguinte, eu já estava deixando a Polícia Militar. Então, quando você concluiu o ordenado, já não era mais militar. Você sempre foi pastor de tempo integral, então? Não. Eu herdei a relojoaria, não falei relojoeiro, herdei a relojoaria. Durante muitos anos fui relojoeiro ali em Olaria, na rua Teotônio de Brito, e depois da Teotônio de Brito nós saímos para Joana Rego. Tem a João Rego e a Joana Rego era uma ruazinha pequena, sem saída. Deve ser 2 irmãos, né? João e Joana. Devia ser. Hoje é um lugar perigoso ali em Olaria, mas na época era muito tranquilo, né? O Teotônio de Brito. Aliás, a Joana Rego é a mesma Teotônio de Brito, só que quando você passa pela João Rego, ela se torna Joana Rego, mas a rua é a mesma. Isso é comum, né? Rua que
Tem vários nomes É. ao longo dela. Então, o irmão foi pastorear a igreja do 300. Aí a primeira igreja minha foi a Igreja Solteiro Nacional ou dos casado? 300. Não, já tinha casado. Eu casei em fevereiro e em março eu fui ordenado, né? E fui para a igreja. Então, o irmão, então, começou a namorar a Eliane quando eu era seminarista. Ou antes? Seminarista. Seminarista, e casou e foi ordenado. Isso. Então, ela já sabia que estaria casada. Ela já namorou com o seminarista. Porque tem umas situações que a pessoa vai para o seminário casado, né? E depois termina e larga a sua profissão secular e vai para o ministério, e tem esposa que não consegue se adaptar ao fato, né? O caso que o irmão namorou seminarista, no meu caso, já era pastor quando casei com a Joelma, então ela já entrou sabendo o que era, né? Ou pelo menos se não sabia o que era, mas sabia que casado com um pastor. Na igreja do 300, então. Primeira igreja foi a igreja do 300. Quantas igrejas até chegar em Mococa, ou contando com Mococa? Eu comecei nos 300, aí fiquei um ano sem pastorear, depois pastoreei. Depois que saiu do 300, passou um ano sem pastorear. Fiquei um ano sem pastorear. Aí fui ser pastor auxiliar em Cordovil. O pastor titular era o pastor Dinal, e eu fiquei um ano com ele. Depois disso, eu voltei novamente para os 300, para a Igreja Nacional dos 300. Voltei. Tive 2 períodos lá. Dos 300, eu saí, e aí já estava envolvido com a junta, né? Aí saí e fui trabalhar em Bento Ribeiro. Fiquei 9 anos em Bento Ribeiro. A época do pastor Amauri de São Jardim. Pastor Amauri. Peguei o Amauri e peguei o Álvaro também, que o Álvaro substituiu o Amauri. Privilégio. Depois, enquanto eu estava em Bento Ribeiro, eu pastorei um ano São João de Meriti, a igreja de São João de Meriti, que era a igreja do pastor Limeira. Né? Depois... Você substituiu o pastor Limeira, então? Substituiu o pastor Limeira. E trouxe o pastor... Está lá. Que está lá hoje. A gente está lembrando o nome das pessoas, das coisas. Miguel Ângelo, pastor Miguel Ângelo. Que está lá até hoje, em nome de Deus. Fui eu que levei ele para lá. Né? Na época que eu levei para lá, ele estava em Queimados, na igreja de Queimados. Né? Na Baixada também. Na Baixada também. Aí levei para lá e voltei para Bento Ribeiro. De Bento Ribeiro, foi uma situação desagradável, né? Eu saí, por um motivo que eu gostaria de não comentar. Deixa para lá. E fui para uma igreja que fica entre São Gonçalo e Niterói. Né? Estou tentando lembrar o nome da igreja aqui, a memória às vezes falha. Tem um montão de igreja congregacional nessa região que você está dizendo. É uma igrejinha no alto ali. Sei onde é. Quando a gente vai passando, a gente... Eu vivia passando ali. Hoje ela não está mais na denominação. Aí fiquei 2 anos ali. Nesse período, a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, e aí eu fiz uma oração. Eu disse assim para Deus: olha, Senhor, agora nada mais me prende no Rio de Janeiro. Porque a única coisa, como eu era filho único, eu achava que eu deveria cuidar da minha mãe enquanto eu estava ali. É aquele texto bíblico, né, Liz? Deixa primeiro enterrar os meus. O pessoal pensa que Jesus estava impedindo da pessoa fazer um sepultamento, mas ele queria ficar em casa até que o... Isso. Aí aconteceu isso. Aí eu fiz essa oração no mesmo... Acho que no ano seguinte a essa oração, veio o convite da igreja Mas calma, mas você está me falando uma particularidade ontem sobre a sua ida para Mococa. Foi bacana, a gente está resumindo os fatos, mas teve alguma coisa no meio do caminho aí, um congresso, alguma coisa que você falou sim, é verdade. Que viu e que lhe impactou o coração para lhe mandar para fora do Rio de Janeiro e chegar em Mococa. Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Eu já tinha feito essa oração. Aí
teve um encontro promovido pelo DEM, que esqueci onde a gente falou até sobre isso, né? Um desses movimentos que o DEM faz, e aí foi aquele pastor presbiteriano, o Lidório, Ronaldo Lidório. E o Ronaldo Lidório foi pregar nesse congresso promovido pelo DEM, que foi ali para o lado do Espírito Santo, para aquele lado lá. E aí eu lembro até hoje a mensagem que ele pregou. Ele pregou uma mensagem falando sobre bons portos, né? Quando Paulo chega em bons portos, e ele veio de um momento em que o mar estava agitado e tal, então o navio para em bons portos para parar, para esperar passar a tempestade. E ali estava muito tranquilo, não tinha mais tempestade, Paulo estava ali, e Paulo poderia descansar e ficar ali, mas ele tinha um chamado que era para ir para Roma. Então, assim que ele consegue, ele pega o navio e continua a viagem. E aí o Ronaldo faz uma aplicação dizendo assim: tem muita gente que fixa em bons portos e não quer sair mais, que ali está muito bom. E nessa época eu era diretor da Unigevan, que era a editora... Unigevan é a marca de shampoo, não era? Não, era a editora União das Igrejas Evangélicas. Tá, porque o pessoal sério que era um remédio. Não, não era nada. Biodônico com fontoura. Isso aí o falecido Décio que falava sobre isso. E aí a questão da... Agora, você estava em bons portos, facilidade, o pastor pregou. Sim, isso. Aí eu era diretor da Unigevan. Na época de ouro da universidade. Na época de ouro, né? Tinha um bom salário aqui e pastoreava a igreja ali entre Niterói e São Gonçalo, que está me fugindo aqui o nome. E a minha condição financeira era muito boa, estabelecido aqui e tal. Você é do Rio de Janeiro, perto da família, família da esposa. Tinha casa própria ali também, perto da igreja, né? E aí vou para esse encontro e aí aquilo me tocou profundamente. E aí, na hora que ele fez o apelo, quando eu fui ver, eu já estava lá na frente, chorando, muito tocado pela mensagem. E quando eu fui ver, não era só eu, havia uma multidão de pessoas chorando junto comigo ali, naquele apelo que o pastor Ronaldo Lidório fez. E ali, né, mais uma vez, Deus confirmando que era para eu sair do meu bom porto, dos meus bons portos ali, eu estava muito tranquilo, dirigindo a Unigevan, um salário bom, pastoreando uma igreja. E aí eu recebo o convite da igreja de Mococa para receber metade do que eu ganhava. Metade do que eu ganhava aqui. Mas você não foi para Mococa por vantagem? Não fui por vantagem. Vantagem era que eu ficasse aqui. Mas aí aquela chamada que, quando Deus chama a gente, o dinheiro é secundário. Né? Já tinha os filhos? Tinha os 3 filhos já. Os 3 filhos que se chamam? A mais velha é a Priscila, o do meio é o André, que agora é pastor. Né? Reverendo Deco. O reverendo Deco. E a mais nova, que é a Keila. Né? E depois veio a Sônia. Aí depois... que nasceu do coração. A gente adotou uma filha paraguaia, mas é legítima. Paraguai de nascimento e legítima de filiação. Então, hoje eu tenho 4. Né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, então, e você aproveita e dá uma mensagem para os pastores também. Valeu a pena? Não estou falando só de questão econômica, não. Estou falando de questão espiritual, de realização ministerial, etc. Valeu a pena, depois de ter todo esse ministério aqui no Rio de Janeiro? O irmão já era uma pessoa relativamente conhecida na denominação, e a gente vai falar disso daqui a pouco, pelo trabalho prestado na denominação, especialmente na Unigevan, etc. O irmão deixa tudo
não deixa o trabalho na denominação, mas deixa a Unigevan e vai para o interior de São Paulo, Mococa, cidade, acho que era menor do que é hoje. Valeu a pena? Você aconselharia a um pastor fazer o mesmo hoje? Tranquilamente, tranquilamente. Eu vou dar alguns detalhes, né? Nós fomos para lá, em princípio, passamos um aperto, porque você tinha um salário de X e agora começa a viver com um salário Y, no início dá um impacto, mas nada que Deus não vá suprindo, né? Então, Deus foi suprindo de muitas maneiras. Eu lembro que uma vez os pneus do meu carro estavam meio carecas, né? E aí uns irmãos lá fizeram uma vaquinha e compraram os pneus e me deram, né? Então Deus foi suprindo nessa época. Mas aí, olha só como é que Eu acho que a Deus. gente deve parar de chamar pneu gasto de pneu careca, sabia? Porque fica com aquela ideia que careca tem que ser descartado. Esses pneus estavam gastos. É, Sim, aí os irmãos. vamos trocar o termo, né? Então, aí a minha esposa faz um concurso para a prefeitura local em que haviam uns 300 candidatos. Tem 300 na sua vida, né? 300 a 400 candidatos. Por aí, eu não lembro o número exato. E a minha esposa, ela fica em 8º lugar. E minha mulher não estudava há muitos anos, que ela já tinha parado de estudar, né? Aí, veja, ela foi e começou a trabalhar na prefeitura. Aí, veja, já começou a melhorar, né? Porque mais uma renda, né? Ela começou a ter o salário dela, né? E aí já começou a melhorar. Passado mais um tempo, eu consigo, né? Um bom tempo, eu consigo aposentar, né? Então, veja, aquela dificuldade que a gente passou no início, Deus foi suprindo. E mais do que isso, né? Também deve ter tido, obviamente, eu conheci a igreja de Mococa, uma igreja muito abençoada, deve ter tido aumento de prebenda também, né? Durante esse tempo, né? Não, aumento de prebenda foi só aquilo anualmente, aquilo que Reajuste, no era o caso. reajuste. Era o reajuste. Até porque, não que a igreja não quisesse, mas a igreja não tinha condição de dar acima daquilo que ela me dava. Isso aí foi A questão não tranquilo. era quanto a igreja de Mococa lhe oferecia, a questão é que aqui estava bem confortável, né? Sim, sim. Então, veja, Deus supriu todas essas coisas. E o mais interessante, que aí, esquecendo a parte material, é que Deus foi abençoando o nosso trabalho ali, né? Foi o trabalho mais longevo que a gente teve, né? Trabalho mais longevo significa quanto tempo, irmão? Então, agora em fevereiro, eu faço 22 anos que eu estou pastoreando a igreja ali em Mococa, né? 22 anos. E aí, uma das coisas que Deus me abençoou mais ainda é que os meus filhos, principalmente o meu filho, o varão, ele estava aqui no Rio de Janeiro, tal, porque quem foi primeiro comigo foi a minha filha mais nova, a caçula. Ela foi comigo direto, a Keila. E o André e a Priscila ficaram aqui. Eles foram depois. E o meu filho Gui, né, estava com os primos e tal, e ele estava assim, numa vida meio barro e meio tijolo. E ele não queria ir para lá. Eu falei, filhinho, você vai, né? Você depende do papai, você vai, sua irmã também vai, e eu levei a turma toda. E aí, pastor, foi uma bênção, porque foi ali em Mococa que a vida do meu filho foi transformada, né? Deus começou a trabalhar muito na vida dele, dali, né? Dos outros também, mas eu estou falando especificamente dele. Por quê? Porque hoje eu estou saindo de Mococa e o meu filho, o André, esse que estava meio barro, meio tijolo, foi eleito o pastor
da Igreja Congregacional de Mococa. Eu vou sair deixando o meu filho no meu lugar. Não que eu o indicasse, porque no nosso sistema nós não indicamos. Ele foi eleito pela igreja, né? De 105 votantes, ele foi eleito com 84 votos. É bom dizer isso, para que o pessoal entenda. O André desenvolveu um ministério dentro da igreja de Mococa, sob seu cajado, muito abençoado. A igreja tomou até um bom impulso para o trabalho dele, com o trabalho de jovens, com grupos pequenos, um trabalho muito bom na área do louvor também. Então, não foi assim aquele filho de pastor que ficava debaixo das asas do pai, não fazia nada, e de repente o pai disse: agora você vai ser o pastor. Ele já era muito integrado ministerialmente falando. Isso é uma benção. O irmão é um filho de pastor e o seu pai ele viu pastoreando. Agora o irmão é um pai de pastor que está vendo o seu filho já pastoreando, né? E daqui a pouco tomando também conta de uma igreja. Isso é uma bênção. É uma alegria que a gente não tem como medir, a gente só tem como sentir, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Bora falar de denominação agora, então? O irmão entrou na estrutura central da denominação como? Como foi que você veio trabalhar com o ISB pela primeira vez? Então, eu substituí como secretário um secretário que ficou muitos anos também, Domingos, o diácono Domingos, da Igreja Fluminense. Secretário da Secretaria da Diretoria Executiva da denominação. Diretoria Executiva. Então, o Domingos era o secretário. Seu primeiro cargo na denominação foi secretário. Secretário, substituindo um cara que, na época, era o top aqui, né? E aí eu comecei como secretário e, na realidade, né? Deixa eu só lhe atrapalhar e você conclui. Isso serviu para você de referencial e de incentivo para ser um bom secretário, ter que substituir uma pessoa que teve muita qualidade, de repente não pode chegar aqui e fazer mal feito, porque tem alguém fazendo bem feito. Serviu? O Domingos me ajudou muito, né? Ele me acompanhou durante muito tempo, me dando as dicas, etc. e tal. E isso realmente foi um peso, uma responsabilidade maior, né? E a gente, então, a partir dali, né? Nós estamos... Eu nunca fiz essa conta exata. Que ano era? Lembra que ano era quando o irmão entrou como secretário a primeira vez? Olha, eu sei que era antes de 98, porque em 98, em 99, eu já tenho as atas digitais que foram começadas por mim. Então, o irmão tem, no mínimo, 28 anos de trabalho na estrutura central da IACB. Sim. No mínimo. Isso. Por que funções passou? Por quais funções passou? Então, secretário ad eterno, secretário executivo. Né? O Paulo Leite dizia que você resistia à mosca que passava no auditório, né? Passou uma mosca e ele botaram no... Eu fui secretário executivo na época do pastor Amaury Jardim, né? Que, aliás, foi um pastor com quem eu aprendi muito. Aí não é secretário da diretoria executiva. Era executivo. É o executivo da denominação. Eu fui o executivo na época do pastor Amaury. Foi por causa disso, porque eu trabalhei com ele na secretaria executiva, depois ele me chamou para trabalhar com ele na igreja de Bento Ribeiro. Eu fui também, num tempo, fui o diretor do DM. Não, DM? Não. É Departamento de Evangelismo. Hoje é o DET, mas na época era outro nome. Não lembro agora. Acho que era DE, Departamento de Evangelização, isso, era DE. E aí o pastor Jair Álvares Pintor me chamou para ser o diretor do DE, né, que hoje seria o DERP. Né? E também
Aí depois fui diretor do DERP, né? E aí tivemos Você, ao tempo que foi diretor do DERP, também era secretário da UECB, ou não? Sim, sim. E, na época, você podia acumular Teve um funções. maluco aí que mexeu nessa coisa. Não tinha problema isso. Então, eu era tanto secretário da diretoria como era diretor do DERP, e aí depois nós criamos a editora Unigevan. E aí, a editora Unigevan, na época, pastor, ela a gente foi sobre a minha administração que nós conseguimos, junto à editora evangélica, né, a cristã Cristã evangélica, evangélica. nós fomos lá, conversamos com os diretores de lá e conseguimos fazer com que a editora Unigevan fosse uma editora que vendesse revistas e se tornasse uma editora com CNPJ própria, o CNPJ filial da UIACB, né? Mas nós vendíamos bíblias, revistas, livros, né? Tanto para a Igreja Congregacional como para outras igrejas. E na nossa época, né? O irmão sempre fala muito sobre isso, nós fazíamos 15.000 revistas de adultos, de jovens e adultos. Por trimestre, porque saía certinho, certo? Por trimestre. Vendíamos aí umas 12.000 e sempre ficava aí uns 3.000 de estoque, que a gente ia vendendo aos poucos. De adolescentes, nós chegamos a fazer 5.000 revistas de adolescentes, né? E tivemos uma equipe na época, era a Damares, a Eliane, esposa do pastor Hélio Martins, né? E algumas pessoas. O próprio Jailton, que hoje é o diretor do DERP, ele trabalhou conosco nessa época também, né? Nos ajudando na época da Unigevan. Agora, você vê, né, pastor Josias, a gente teve um tempo em que a nossa departamento produzia 15.000, das 15.000 vendia 13 em um trimestre e vendia as outras, podendo chegar a 15 ou 17.000 revistas dominical distribuídas, ou fora outros materiais. A gente chegou a zero, a não. Você viu, né, pastor Josias? O nosso DERP já houve tempo de distribuir num trimestre 13.000 números de um lançamento, fora aqueles que ficavam em estoque. Podia chegar a 15, 17.000 números de revista, fora livros, etc. Era um movimento muito bom. Eu estou entendendo que se vendia, distribuía material para o IACB e para outras denominações também na época, e a gente chegou a zero em anos agora, muito, muito próximos. A gente já chegou a ficar muito endividado, teve até intervenção do departamento, e chegou a zero, né? O DERP, na sua época, tinha um irmão e funcionários, não era isso? Tinha mais de um? Então, na época, nós tínhamos eu, o Mário Moreno, o Antônio Carlos, que é cunhado dele, e o Marquinhos. Olha. Né? Éramos 4. Eu era o gerente, o Mário, o Antônio Carlos e o Marquinhos. E aí a gente teve que fazer algumas ações administrativas um pouco contundentes para que o departamento fosse restaurado. Eu, sob a gestão do pastor Jailton, já tinha começado sobre o Antônio, mas o Antônio ficou enfermo e não pôde continuar. Sob a gestão do Jailton, o DERP já se recuperando. A gente não chegou ainda a 13.000 revistas por trimestre, mas já chegamos aí a um quarto disso, a um terço disso aí. Com a graça de Deus, isso tem se levantado. Então, aí eu aproveito para perguntar uma coisa para o irmão, para a gente caminhar para o final. O irmão está tanto tempo na diretoria da denominação, e o irmão também já passou por vários setores e várias diretorias. Cada diretoria com sua particularidade, umas atuando mais numa área, outros atuando mais em outra, mas todos fazendo a obra do Senhor. O que é que o irmão pode perceber de diferente nessa atual diretoria? Está satisfeito com ela? Está feliz com ela?
presidente é muito chato, pode ficar à vontade para falar para o pessoal se o presidente está lhe dando muito trabalho também. Eu acho que eu posso falar com autoridade, né? Porque é a palavra de alguém que viveu todas essas diretorias, né? Eu trabalhei com todos os presidentes, desde que eu entrei, né, para cá, trabalhei com todos eles. E realmente nós estamos vivendo um momento muito bom, denominacionalmente falando, né? Eu já disse em algumas ocasiões do programa Conversa com a Diretoria, né, que o senhor, né, tem uma visão assim bem ampla, né, das coisas que estão acontecendo na diretoria e na o ISEB. Muitas delas têm a ver com as suas ideias, com a sua visão, com o seu trabalho. E uma das coisas que essa diretoria tem tido assim um trabalho assim de, de, de unidade, né? De estarmos com o mesmo objetivo. Não que isso não acontecesse nas outras, né? Mas realmente Deus tem nos abençoado. E uma das coisas que eu observo é que a pandemia, por incrível que pareça, a pandemia nos abençoou. Como assim? É verdade, né? Porque hoje a nossa denominação, né, ela aproveitou bastante, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem que a pandemia nos empurrou, ainda que a gente não quisesse, nos empurrou para o mundo da tecnologia. Olha aqui hoje, aqui. Nós estamos aqui num estúdio, a gente nunca teve isso aqui, né? Mas o estúdio ele veio, já começou eh, através da pandemia, que a gente teve necessidade de usar a, a internet, de usar a tecnologia, né? Então, eu vejo que hoje nós estamos caminhando assim, né, para usando a tecnologia a nosso favor. Eu lembro que nós tivemos recentemente cursos que nós pudemos dar para a liderança congregacional através da tecnologia, né? Então, eu creio que Deus nos abençoou, tem nos abençoado nesse tempo, né? E a visão que o irmão tem implantado na, na nossa denominação tem, assim, colhido frutos, né? E eu louvo a Deus porque eu trabalhei com todos esses diretores, cada um tem contribuído de uma certa maneira, mas eu louvo muito a Deus pelas coisas que essa diretoria tem realizado e que tem sido realmente um fator assim eh eh, preponderante de mudanças, né, positivas na denominação. É a visão de alguém que está há muito tempo na diretoria. Eu gosto de pensar que a gente entrou numa época de necessidade de restauração, né? Quem lidera na época da restauração sofre muito porque às vezes é comparado com outros anteriores, né? Mas o Senhor Exatamente. tem nos abençoado e muito mais ainda irá nos abençoar. Meu irmão, pastor Josias, foi muito bom estar com o irmão. O pessoal já lhe conhecia, mas deu para conhecer ainda um pouco mais e saber agora quem sou eu, no caso, quem é o irmão. Vou lhe deixar daqui a pouco umas palavras. Você quem vai encerrar o programa hoje, tá bom? Eu vou já me despedir dos nossos web espectadores, dizer que foi muito bom estar com vocês, assim como foi muito bom estar com o pastor Josias. Quarta-feira da semana que vem a gente volta. Deus os abençoe. Pastor Josias, para encerrar o programa. Eu quero agradecer essa oportunidade que tive de contar um pouco, né, da minha história. Muitas pessoas me conhecem, mas não conhecem a minha história, né?
que meu pai era pastor, né? E, enfim, tudo aquilo que eu compartilhei aqui hoje, eu espero que você tenha tido a oportunidade de conhecer mais um pouco a história do pastor Josias. Foi muito bom estar junto aqui com o pastor Vanildo, com o pessoal aqui da técnica por trás aqui das câmeras, né? E que Deus nos abençoe e que nós continuemos, que a Igreja Congregacional possa continuar crescendo e continuar ouvindo a voz de Deus, a voz que nos conduz, que nos aponta o caminho a seguir. Que Deus nos abençoe e até a próxima entrevista aqui, conhecendo quem é aquele que faz parte dessa denominação. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.